E a nossa palavra hoje não vai ser diferente, né? Então, o tema da nossa mensagem é rompendo o limite. Amém? E a gente vai poder estar refletindo aqui sobre que áreas da nossa vida nós precisamos estar rompendo esse limite. Porque às vezes, né, a gente fala aqui, olha, preciso romper limite, mas nós não paramos para refletir qual é a área da nossa vida que a gente precisa romper esse limite. Às vezes as coisas estão tão obscuras, né? tão embaçadas na nossa vida que a gente está perdido. Então, o meu desejo, a minha oração hoje é que o Espírito Santo possa estar mostrando a você onde você precisa romper, para que você possa verdadeiramente chegar e no final dizer o que Paulo disse, né? Em Filipenses 4,13, que é o nosso texto base de hoje, né? Porque às vezes você lê esse texto e você acha assim, não, isso aqui é uma preparação para tudo o que virá, né? Que viria na vida dele. Mas quando você está lendo o livro de Filipenses, a primeira coisa é que ele estava preso, né? E é um texto muito conhecido. Vamos lá dizer todos juntos? Hein? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos dizer todos juntos? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos orar aqui antes. Pai amado, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pela oportunidade que temos aqui de estarmos na tua casa de oração, em comunhão, reconhecendo, ó Deus, que nós precisamos de mais. Ó Deus, nesse momento nós pedimos a presença, a ação do Teu Espírito Santo. Nós cremos que Ele já está aqui fazendo a obra, ó Deus amado. Nós cremos, ó Deus, que hoje vai haver um romper de limites, ó Pai. E nós queremos, em nome de Jesus, declarar que nós cremos que tudo aquilo que Tu fazes em nossas vidas é poderoso, Pai, para que possamos cumprir o nosso propósito, que jamais venhamos deixar de cumprir, ó Deus, o propósito que o Senhor já determinou em nossas vidas. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, se você for ler esse capítulo, você vai perceber que quando Paulo declara, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele estava ali declarando, era uma expressão do coração dele, afirmando que ele tinha rompido limites. Né? E algo que a gente vê antes do texto, que ele diz, olha, eu fui torturado, eu fui preso, eu fui traído. Então imagine tantos testes, né, que Paulo passou para que ele pudesse verdadeiramente se colocar naquele momento aqui e declarar, olha, eu posso todas as coisas. Porque tudo que você imaginar, eu já passei na minha vida, mas eu jamais abri mão da presença de Deus. Eu jamais recusei fazer a vontade de Deus. Então quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente começa a refletir, né? Todos nós enfrentamos limites. Sim ou não? Nós enfrentamos limites físicos, né? O pastor Dalgói estava falando aí, e aí, Nonato, como é que está essa perna? Eu vou estar lá, vou estar rompendo os limites físicos, né, das dificuldades. Então, quantas lutas físicas, às vezes quantas enfermidades nós já sofremos, mas o Senhor que se mostrou fiel na nossa vida. E nós também sofremos limites emocionais. Irmãos, quantos conhecem pessoas que estão com ansiedade, com depressão, ou que hoje estão aqui, já passaram por isso, mas disseram assim, eu rompi esse limite emocional. E quantos também de nós, irmãos, já tivemos que romper limites espirituais? Quantos de nós duvidamos da nossa fé? Quantos de nós, às vezes, acreditamos em nós mesmos, mas não colocamos Deus em primeiro lugar na ação daquela situação? E eu queria aqui com os irmãos a gente poder refletir em algumas áreas, né? E a primeira é
reconheça que os limites humanos não limitam Deus. Tá? Lucas 1:37. Lucas 1:37. Então, fique com a Bíblia aí aberta. Acho também, o pessoal aqui é rápido. O que diz Lucas 1:37? Porque para Deus nada é impossível. Então, a primeira coisa aqui que eu queria refletir com os irmãos é que nós precisamos romper o limite da impossibilidade humana. Porque, infelizmente, nós, por sermos humanos, nós somos limitados. E nós queremos colocar as nossas limitações em Deus. E nós precisamos entender que Deus é o Deus do impossível. Mas nós precisamos acreditar nisso, irmãos. Porque às vezes nós declaramos a palavra, mas aquilo não é algo verdadeiro no nosso coração. Às vezes da boca para fora. E nós precisamos internalizar. Isso tem que fazer parte do nosso ser. Nós precisamos verdadeiramente crer que Deus é o Deus do quê? Do impossível. Senão, nós perdemos aquilo que Deus está disponibilizando para nós nessa área, né? Se você lembra lá de Abraão, quando o anjo chegou, né, para Sara e Abraão, e diz: olha, vocês terão um filho. E se você ler com atenção lá, no livro de Gênesis, você vai perceber que Sara começou a rir. Diz: Senhor, você está vendo minha condição? Eu tenho 90 anos. Impossível. Eu sou estéril. Olha aí as impossibilidades humanas, irmão. Ela era estéril, com 90 anos. Também impossibilidade física para gerar um filho. E ela disse: olha, o meu marido tem 100 anos. E ela começou também a colocar o quê? A impossibilidade naquilo que estava acontecendo, ou que estava ao seu redor. Mas o que aconteceu? Abraão, ele não olhou para a impossibilidade física. Ele creu. E por ter crido, aquilo que Deus tinha prometido na vida dele se realizou. Então nós precisamos também entender que aquilo que para nós é impossível, para Deus é algo real, é algo palpável, é algo que pode se tornar verdadeiro na nossa vida. Eu já contei esse testemunho, mas alguns aqui talvez não tenham ouvido. A Natália, eu acho que tinha uns 5, 6 anos, acho que uns 5 anos. E numa bela tarde eu estou lá descansando e tinha uma rede estendida e simplesmente ela, na brincadeira, se jogou em cima da rede. Só que a rede não estava aberta. E aí o que aconteceu? Ela embicou e deu com o rosto no chão. E aí, quando ela gritou, eu corri, que ela levantou o rosto, o nariz sangrando. E naquele momento eu peguei o carro, levei para a emergência. O médico que fez o atendimento olhou e disse: olha, sua filha sofreu uma fratura e provavelmente vai ter que fazer uma cirurgia. Então procure um médico especialista para que você possa tratar isso. Isso foi numa sexta-feira, umas 18 horas, imagine, né? Atrás de um especialista, sexta-feira à noite. E nós ficamos ali em oração. Conseguimos uma consulta para segunda-feira de manhã. Levamos lá o exame que nós tínhamos, o raio-x que tinha sido feito. E na hora o médico especialista olhou e disse: realmente vai ter que fazer uma cirurgia. Então, eu vou mandar aqui vocês fazerem os exames, e eu queria que você fizesse um novo raio-x, mais detalhado, e aí nós fomos fazer. E aquilo incomodou o nosso coração. Por quê? Porque na hora o médico disse: olha, isso para uma criança é algo muito difícil, né? Incomoda demais, então ela vai sofrer. E naquele momento nós nos colocamos ali como pais, né, no lugar dela. E começamos a interceder ao Senhor.
para que ele pudesse intervir naquilo. Nós pedimos, Senhor, que ela não precise fazer essa operação. E aí, na mente vinha o quê? Está fraturado, vai ter que fazer. E no final daquela semana, nós pegamos o exame e na hora a gente não quis abrir, nós oramos ali, né, e disse, Senhor, não vai haver a necessidade de haver essa intervenção cirúrgica. E quando o médico olhou, ele teve um susto, que a fratura não estava mais naquele local. Glória a Deus, irmão. A fratura não estava mais naquele local. E quando ele olhou, disse, olha, não vai ser mais necessário fazer cirurgia nenhuma. Então, toda vez que eu penso que algo aconteceu e que é impossível de ter uma solução, uma das coisas que vem à minha mente é, lembre daquele dia, quando a medicina dizia que tinha que ser feito algo e não precisou ser feito, porque eu agi. Então, o que eu queria que você parasse agora para refletir é justamente, assim como Abraão confiou nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam humanamente impossível, mas ele creu. Ele creu porque o Senhor já tinha prometido que ele seria pai de uma grande nação. Irmãos, e nós não podemos arrumar jeitinhos, né? Porque infelizmente no meio do caminho, no meio dessa promessa, Sara, por não conseguir ter filho, não teve a paciência de esperar a resposta de Deus e ofereceu a sua serva Agar para se deitar com Abraão. Nós precisamos confiar de que o Senhor vai intervir da melhor forma possível, porque em tudo Deus sempre será glorificado. Amém? Um texto de Efésios, eu queria ler também, só para reforçar, Efésios 3:20. Então, reconheça que os limites humanos não limitam Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Amém, irmãos? Nós precisamos confiar na palavra de Deus, né? Se você lembra de Maria, né? Quando o anjo chegou para Maria e disse, olha, você vai ter o filho, e filho do Espírito Santo, algo impossível, e você vai ter esse filho virgem. Então, algo que Maria falou, se encontra lá em Lucas 1,38, ele diz assim, eis aqui a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Nós precisamos confiar na palavra do Senhor, e nós precisamos estar dizendo que aconteça conosco aquilo que está na tua palavra. Amém? Uma segunda área que nós precisamos romper os limites para que a gente possa alcançar aquilo que Deus deseja em nossas vidas. Marcos 9, 23 e 24. Marcos 9, 23, versos 23 e 24. Fortaleça a sua fé nas promessas de Deus. Fortaleça a sua fé nas promessas de Deus. Nós precisamos, irmãos, romper o limite da incredulidade. Nós precisamos romper o limite da incredulidade. Muitas vezes, por situações que nós já passamos, por experiências vividas, nós acabamos nos tornando incrédulos diante das situações. E aqui nesse texto, né, de Marcos 9, diz assim, se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Esse é um texto de uma situação em que um pai levou seu filho, que era atormentado, dominado por um espírito imundo. E esse espírito tinha tentado matar o seu filho várias vezes, na água, no fogo,
E uma das esperanças dele foi o quê? Que os seus discípulos de Jesus estavam fazendo milagres. E naquele momento, esse pai esperançoso, porque ele já tinha feito tudo, chega para os discípulos para que aquele filho dele fosse liberto. E infelizmente, ele não foi liberto. E na hora ele chega com Jesus, dizendo: Jesus, tu é minha última esperança. E quando a gente olha para o verso 24, imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Sabe por que, irmãos, ele falou isso? Porque ele não tinha esperança mais em nada. Tudo aquilo que ele pensou em fazer, tudo aquilo que ele acreditava que iria dar um resultado para que o filho dele fosse liberto, nada deu certo. Mas naquele momento, ele pede para Jesus: Jesus, me ajuda a vencer a minha incredulidade. Jesus, o Senhor sabe que eu não creio em coisas da tua palavra. Tu sabes que eu não creio em Deus verdadeiramente, mas naquele momento, no poder de Deus, mas naquele momento o pai chegou e disse: tira essa incredulidade do meu coração. Então esse é um momento também, irmãos, que talvez o Espírito Santo nesse momento esteja mostrando a você as suas incredulidades, aquilo que você não crê, aquilo que você talvez até na palavra você não dá valor. Mas nesse momento você tem a oportunidade de se colocar diante de Jesus e dizer: Senhor, tira essa incredulidade do meu coração, assim como o Senhor tirou daquele pai. E quando o pai se entregou, crendo que naquele momento Jesus poderia fazer aquele milagre, o Senhor trouxe a libertação ao seu filho. Então eu creio também, irmãos, que talvez aqui haja pessoas que tenha incredulidade no seu coração, mas hoje você tem a oportunidade de se colocar diante de Deus: Senhor, arranca isso, eu quero ter o meu coração aberto, eu quero receber aquilo que tu tens para mim, eu não quero fechar o meu coração, eu não quero fechar minha mente, eu quero aqui estar, ó Deus, com o coração aberto, porque o Senhor pode fazer essa mudança na minha vida, o Senhor pode fazer essa mudança no meu ser, e é isso que Ele deseja que você nesse momento faça, que o seu pensamento seja voltado para o Senhor. A gente vê o quanto Deus fez na vida de homens, como Josué. Pensa, irmãos, Deus tinha feito uma promessa para Moisés, que iria dominar, conquistar a terra de Canaã. E naquele momento em que Moisés não atravessa, e Moisés diz: olha, Josué, é você que vai agora liderar esse povo. Pensa, irmãos, pensa na cabeça de uma pessoa que estava vendo toda a desobediência, toda a incredulidade, toda a murmuração, e naquele momento ele olha: será que eu sou capaz? E o Senhor coloca no coração dele de que ele era capaz, tirando toda a incredulidade, porque o Senhor chegou para ele e disse que ele iria liderar e iria conquistar. Nós precisamos, irmãos, confiar na palavra de Deus. Quantos exemplos, irmãos? E exemplos assim que a gente olha, né? A ação de Deus. Eu lembrei do momento em que o rei Josafá se encontrou no momento de crise, né? Por quê? Porque reis da região, né? Rei de Moabe, rei de Amon, os reis dos montes de Seir, todos se reuniram seus exércitos para dominar, para conquistar Judá. E quando Josafá soube dessa história, de que seria atacado, naquele momento ele rasga as suas roupas, ele se ajoelha, ele convoca um jejum, que a cidade toda, todo o reino entra em jejum e oração, porque ele sabia que pelo poder, pelas suas forças, ele nunca iria vencer aquela batalha, porque os exércitos reunidos, os exércitos inimigos, eram muito grandes,
e iria ser um massacre. E naquele momento de oração, chega um profeta, né? O profeta Jaziel, e ele disse: olha, se preparem para a guerra, porque eu, o Senhor, lhe darei a vitória. Então, naquele momento, irmãos, eles poderiam dizer: não, como que nós vamos? Olha o nosso exército comparado com o exército do inimigo. Mas ali eles creram na palavra do profeta, porque eles reconheceram que aquela palavra era do Senhor. E algo que aconteceu, que na hora que eles começam a sair da cidade, o exército inimigo já tinha cercado toda a região, já estava pronto para guerrear. E o Senhor causou uma confusão no meio daquele grande exército, de forma que eles começaram a lutar uns contra os outros. E quando o exército de Israel chegou lá, de Judá chegou, todo o inimigo já estavam mortos. Irmãos, pensa, irmãos, em algo que era impossível. Talvez houvesse no coração de alguns ali uma incredulidade. Nós estamos indo para a morte. Mas saiba que quando aquele exército de Judá chegou, eles viram o poder do Senhor, a promessa do Senhor se cumprindo no meio daquele povo. Oh, que maravilha, irmãos! E nós precisamos também aprender com a palavra, né? E algo que aconteceu, que nessa caminhada, Josafá disse: olha, botou os levitas na frente e vão cantando. E nós precisamos também aprender, irmãos, que muitas das nossas batalhas, nós precisamos adorar o Senhor, crendo que Ele já nos deu a resposta, crendo que Ele já nos deu a vitória. A gente não pode baixar a nossa cabeça, mas que a nossa ação, a nossa vida, seja uma vida de adoração ao Senhor, que nós possamos, que os nossos lábios possam expressar verdadeiramente aquilo que nós somos, aquilo que nós estamos oferecendo ao Senhor. Então existem muitas promessas na Bíblia, né? Uma que eu gosto está lá em Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na angústia. Irmãos, quantas vezes já disse isso? O meu coração, crendo nas situações mais difíceis, nós colocamos diante do Senhor. E às vezes nós cantamos aqui e não entendemos a profundidade da palavra de Deus. Nós cantamos e não entendemos a importância daquilo que nós cantamos, que nós adoramos. Né? Tem uma música que nós cantamos, um louvor, que é o Salmo 48. Que é um salmo que eles cantavam quando estavam o quê? Em guerra. Quando estavam indo para a guerra. Quando eles estavam voltando. E naquele momento, eles declaravam: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Louvado seja Deus, irmãos. É isso, irmãos. Nós precisamos entender a grandeza do nosso Deus.
Nós precisamos entender o poder que a palavra tem. Nós precisamos entender aquilo que Deus já fez no meio do povo dele, aquilo que ele está fazendo e aquilo que eu creio que ele ainda fará. Amém? Oh, irmão, então creia em nome de Jesus. Creia nas promessas do nosso Senhor Jesus. A palavra de Deus tem promessas de perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então talvez você aqui olhe para si e diz, não, eu não consigo romper a incredulidade, porque a minha vida, ela foi sempre errada. Tantas coisas eu fiz errado, Deus jamais vai me receber, me aceitar do jeito que eu sou. Saiba, irmão, saiba, meu amigo que está nos visitando, que o Senhor te recebe, Ele te perdoa. Amém? Irmãos, a palavra de Deus traz promessas de liberdade. Nós, em Cristo, nós somos livres, nós somos libertos. Quando nós reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele nos dá uma liberdade completa. Então a palavra de Deus nos revela grandes promessas e nós precisamos confiar nelas. Amém? Uma terceira palavra aqui, queria seja renovado pela transformação da mente. Romanos 12:2. Seja renovado pela transformação da mente. E a palavra de Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, uma terceira área aqui, irmãos, romper o limite do conformismo, da conformidade. E, infelizmente, isso tem destruído, tem impedido das pessoas alcançarem mais de Deus. Muitas pessoas estão acomodadas, satisfeitas, né? E às vezes, infelizmente, satisfeita numa região superficial do seu relacionamento com Deus. Muitas vezes estão conformadas pelaquilo que já conquistaram na sua área familiar. Né? Ah, não, eu já tenho meu casamento, eu já tenho meus filhos, era só isso que eu queria. Mas o Senhor quer muito mais. Ele quer uma geração, Ele não quer só sua família. Então saiba, irmãos, que você precisa pensar muito mais alto. Você não pode se conformar, porque Deus sempre vai abrir as portas para que a gente possa conquistar muito mais. Quando a gente pensa, lembra de Gideão, né? Gideão se encontrava ali, o povo de Israel, numa situação triste. Por quê? Porque eles estavam sendo dominados pelos filisteus. E tudo que eles produziam, todas as suas riquezas, eram levadas, eram roubadas, eram saqueados. Eles faziam tudo escondido, porque tudo que eles produziam, né, todas as riquezas que eles tinham, na hora que os filisteus descobriam, eles iam lá e roubavam. Então isso fez com que aquele povo começasse a se esconder em cavernas. Aquele povo começou a ficar com medo. E nós, como filhos de Deus, nós não podemos nos amedrontar. Nós não podemos ficar satisfeito com situações que nós possamos estar passando no trabalho, na escola. Às vezes são situações que nos fazem nos fechar, nos desanimam, nos bloqueiam, ao ponto de você em nenhum momento ter a alegria de compartilhar a palavra de Deus. Mas, num determinado momento da sua vida, Deus chegou com Gideão e disse: Gideão, te levanta, jovem valente, porque você vai liderar o povo de Israel para a conquista das vitórias. E naquele momento ele olhou para si e disse: Senhor, como é que eu
Como eu, o mais miserável, o menor, aquele que faz parte da menor família, da menos rica, aquele que faz parte da menor tribo, como eu, Senhor, vou liderar? E naquele momento, o Senhor alcançou o coração de Gideão e ele aceitou aquele desafio. E aí você conhece a história de Gideão e os 300 conquistaram, porque em um determinado momento, Gideão, ele não se conformou com aquela situação. Ele se levantou, ele creu nas promessas, naquilo que Deus estava falando para ele, nas vitórias, aquilo que Deus já tinha prometido antes para aquele povo. E nós precisamos estar refletindo, olhando para a nossa vida. Irmãos, nós precisamos, irmãos, romper. Nós precisamos pedir para que o Espírito Santo esteja revelando ao nosso coração onde, em que área, talvez você não creia que o nosso Deus é o Deus do impossível, mas Ele é o Deus do impossível. Talvez você esteja indiferente, incrédulo às situações. Você olha assim e diz, por quê? Porque aquele ali progride, porque aquele prospera e o justo aqui não está prosperando. Saiba, irmãos, que na hora certa o Senhor vai agir, mostrando, se revelando a todas essas pessoas, ao justo e ao injusto. Que em nome de Jesus, irmãos, possamos verdadeiramente, né, ter essa certeza no nosso coração. Nós não podemos jamais permitir que tenhamos uma vida de derrota, uma vida limitada, mas sim, o Senhor tem o melhor para nós. O Senhor é o dono da prata, do ouro, de tudo que há nesse mundo, irmãos. E nós precisamos crer verdadeiramente nisso, para que a gente possa ter essa coragem, de entregar o nosso ser, entregar a nossa vida ao Senhor. Porque é dessa forma que nós vamos ser conduzidos à vitória, a rompermos os limites que nos mantêm presos. Nossa igreja, irmãos, precisa romper. Você precisa olhar dentro da sua vida, na área espiritual, como é que você tem se entregado ao Senhor, como é que tem sido feito o seu devocional, sua leitura da palavra, como é que você tem se dedicado à oração. Porque é algo que o pastor hoje de manhã falou, se você não romper no espiritual, nada vai dar certo. Então nós precisamos olhar, deixar de nos acomodar da forma que nós estamos hoje, e que nós venhamos buscar verdadeiramente um relacionamento de intimidade com o Senhor, um relacionamento que faça diferença na nossa fé, que um relacionamento, irmãos, que vai mostrar verdadeiramente, através das nossas vidas, o Deus que nós cremos, o Deus que nós seguimos. Amém? E para terminar, avance em obediência e ação. Josué 1:9. Avance em obediência e ação. Nós precisamos, irmão, romper o limite do medo e do desânimo. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Por onde você andar. Quando a gente pensa na história de Pedro, que Pedro estava num barco com os discípulos e aquela tempestade, de repente eles veem uma pessoa andando sobre as águas, eles pensam que era uma visagem, uma assombração, e naquele momento Jesus fala e eles reconhecem a voz de Jesus. E algo que Pedro diz, ele diz: Senhor, me faça ir até o Senhor. Ele não disse eu vou lá,
Ele diz: Senhor, me faça ir até ti. Ele sabia que era através do poder de Jesus. E na hora, Jesus diz: venha, Pedro. E naquele momento, Pedro pôde obedecer. Ele obedeceu. E ali, leis foram quebradas. Leis da gravidade. A lei da gravidade foi quebrada. A densidade ali mudou de características físicas, densidade da água. Então, naquele momento, irmãos, quando Jesus chamou Pedro, ele em obediência se levantou e andou sobre as águas. E se nós queremos ter experiências com o Senhor, experiências maravilhosas, grandiosas, nós precisamos ter um coração de obediência. Isso vai fazer toda a diferença. Amém? Queria que você ficasse em pé.